O tema de hoje, gente, também é muito interessante, como sempre, né? Porque eu digo sempre que é interessante porque eu respondo e-mails, né, de telespectadores. Então é muito interessante essa interatividade que nós temos aqui. Eu vou responder e-mails de José Aparecido Gomes, do Rio de Janeiro, mensagens em geral, né? Ana Luísa Gonçalves, de São Paulo, capital, às vezes são mensagens do meu site, né, no Marins.com.br. José Antônio Paredes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Maria Aparecida Solene, de Guaratinguetá, em São Paulo. Marcos Antônio Lopes, de São Paulo, capital. Amarildo Menezes, de Fortaleza, no Ceará. Benedita Rodrigues Leme, de Brasília, Distrito Federal. E outras mensagens correlatas sobre o mesmo tema. Olha as perguntas, gente. Professor, tem uma funcionária que era, ela pôs entre aspas, era excepcionalmente boa. De repente, ela parece ter tido um bloqueio total. Sempre a elogiei muito e digo a ela que ela é acima da média, super inteligente, etc. Olha outra, gente. Por que meus colaboradores se acomodaram, se acomodam? Eles querem que as coisas aconteçam sem esforço. Né? E todos esses e-mails, gente, contam longas histórias, né? Eu tiro só o trecho em relação ao programa. Tem um gerente que é muito bom, mas tem medo de falhar. Uma vez li um texto do senhor sobre isso. Por que isso acontece? Olha outro, professor, se elogio demais, parece que o funcionário se acomoda. E aí ele conta vários casos e dezenas de questionamentos assim. Então o nosso tema hoje é o seguinte, especificamente, elogie mais o esforço do que o resultado. Gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Há vários estudos, vários inúmeros. Eu já fiz um programa sobre isso aqui, sobre um livro chamado Mindset, da Carol Dweck, professora de Stanford. Mas aí há vários estudos mostrando o seguinte, que você deve, na verdade, prestigiar e elogiar o esforço, o trabalho, o processo e não só o produto. Deixa eu explicar por quê. Porque às vezes um colaborador... Lembre o seguinte, vamos voltar um pouquinho para eu explicar bem. Lembrem que lá atrás, né, aquele professor Howard Gardner lançou a teoria das inteligências múltiplas, com 8 tipos de inteligência. Não é? Então, há pessoas, por exemplo, que têm uma habilidade manual invejável e há outras pessoas que não têm habilidade manual. Como eu brinco, não conseguem enroscar uma lâmpada. Há pessoas que têm uma habilidade social muito grande, uma inteligência social, como ele diz, muito grande. Sabe, trabalham bem em grupos, em pessoas. Há pessoas que não. Há pessoas que vão em festas de amigo ou de amiga e ficam no canto, olhando para baixo, não conversam com ninguém, vão embora cedo. E há outras pessoas que vão em festa de gente que nunca viram, né? De pessoas que nunca viram. Né? E de repente estão no meio de 15 contando anedota, fazendo diálogo. Né? Então, há pessoas, por exemplo, né, gente, que sabe que elas têm mais facilidade numa coisa pela sua área de inteligência ser mais desenvolvida do que outra. São 8 tipos e meio, 9 tipos, segundo Howard Gardner. Então, às vezes, o resultado que uma pessoa alcança é porque para ela aquilo é muito fácil. Se você der uma tarefa diferente para ela, ela vai ter uma dificuldade muito grande. E o que vai acontecer? Ela não vai querer fazer aquela tarefa, ela só vai querer fazer o que é fácil para ela. Porque quando você elogia só o resultado, lembre que você pode estar cometendo uma injustiça com aquele que se esforçou muito mais do que o outro para atingir um resultado, porque ele tem outro tipo de inteligência, para usar uma só das teorias explicativas disso. Né? Para ele é muito difícil
por exemplo, ir lá na frente e falar alguma coisa. E quando você elogia o outro pelo resultado, mas para o outro isso daí é fácil. Ele levanta lá e fala na frente de todo mundo, e fala qualquer bobagem mesmo. O outro não, o outro se esforçou, preparou, foi lá, estudou. E você fala, você foi mais ou menos. Quer dizer, sabe o que é? Você precisa prestigiar o esforço e não só o resultado. Vamos ver um pouco mais em seguida. Como sempre, nós temos um texto, e eu queria desta vez pedir, mas pedir mesmo que você levasse esse texto, sabe, para escolas, né, para reunião de pais, para empresa, sabe, para o RH da empresa, para os gestores de empresa, gerentes, diretores, sabe, entenderem isto aqui e discutirem isto. O tema do texto é elogie mais o esforço do que o resultado. Quando estudei os aborígenes australianos, uma coisa sempre me chamou a atenção. Quando algum membro da tribo fazia alguma coisa excepcional, os chefes elogiavam mais o esforço que aquela pessoa tinha feito do que o resultado por ela alcançado. As palavras sempre eram de reforço e encorajamento pela dedicação, pelo comprometimento. Os aborígenes sempre acreditaram que o produto final de uma ação é sempre resultado de um esforço e que o que deveria ser elogiado e reforçado era, portanto, o esforço e não só o resultado final. Prestem atenção, eu não estou dizendo para não elogiar o resultado final. Estou dizendo aqui, elogie mais o esforço que o resultado final. Não é? Presenciei isso com pais em relação aos seus filhos. Lembro-me de um pequeno aborígene que tinha excelente domínio ao lançar um bumerangue e o quanto seus pais o incentivavam a melhorar a cada dia, elogiando a sua determinação em treinar muitas horas. Vejo que em nossa sociedade premiamos mais o resultado que o esforço. Premiamos a nota 10 e o campeão de vendas pelo volume e pelo faturamento. Poucas vezes levamos em consideração o esforço, o comprometimento, a dedicação. Somos uma sociedade de resultados, muitas vezes fazendo vista grossa para a forma como aquele resultado foi conseguido. Conheço pais que premiam seus filhos pela nota máxima em uma prova, sem atentar para o fato de que aquela nota foi conseguida através do uso de uma cola ou fila, como se diz no Brasil, ou seja, por meios ilícitos e não éticos. Gente, deixa eu contar uma história a vocês. Eu tinha um professor de latim, que elogiava um colega nosso, porque ele só tirava a nota máxima, o Júlio, me lembro bem do nome dele, Júlio. E ele elogiava. De repente, e todos nós sabíamos que o Júlio colava, né? Fazia como se diz no resto do Brasil. Tem lugar que chama de cola, tem lugar que chama de fila, viu, gente? Que é aquela colinha. E numa prova, esse professor, já o senhor, ele pegou o Júlio, o melhor aluno de latim da classe, colando, né? Colando, olhando aquela fila, né? Gente, eu nunca vi. Os olhos do professor se encheram de lágrimas. Ele falava, Júlio, você sempre colou, você sempre... E o Júlio, imagine, gente, o Júlio fazia assim, sempre. Gente, ele não acreditava. E a classe inteira sabia. Quer dizer, veja o que é, né? Isso que ele está falando aqui. Olha, Jorge Rio Cardoso, da Universidade de Lisboa, diz enfaticamente que se a nota de seu filho não for a esperada, elogia o esforço
para que ele se sinta motivado a vencer desafios. Entendeu? Quer dizer, pesquisas modernas, como as da professora Carol Dweck, da Universidade de Stanford, Estados Unidos, atestam claramente que o sucesso não é mérito da inteligência, e sim do esforço. E alerta em seus livros e artigos que os pais, líderes e educadores devem premiar o esforço para que a pessoa sinta prazer em aprender, em questionar, em se autodesafiar. São, portanto, muitos os autores contemporâneos que afirmam que devemos elogiar e premiar mais o esforço do que o resultado, aquilo que aprendi entre os aborígenes australianos há muitos anos. Assim, olha o que eu vou dizer aqui. Antes de dizer a um filho ou liderado que ele é um sucesso, que ele é, entre aspas, um sucesso, que ele é brilhante, pense em dar a essa pessoa os parabéns pela sua capacidade em se esforçar, em se comprometer, em se dedicar, fazendo com que aquele sucesso ocorra. Não, ela não é um sucesso, o sucesso é construído pelo esforço. É isso, gente. Por isso que a gente tem que premiar o esforço. Da mesma forma, ao cumprimentar um campeão de vendas, ou um filho que tenha passado em uma prova difícil, diga do orgulho que sente em ver a sua capacidade de resistir a pressões, de vencer obstáculos e de vencer. Pense nisso, sucesso. Gente, isso é muito importante. Isso muda, gente, totalmente a nossa visão de liderança. Pense um pouco se não é verdade. Vamos ver um pouco mais em seguida. Bem-vindos de volta ao nosso tema Elogie mais o esforço, o processo, o esforço, do que o resultado. Sabe, gente, isso é muito importante a gente levar para a empresa da gente. Muitas vezes em vendas a gente vê pessoas, por exemplo, que elas têm um sucesso muito grande. Olha, escute só o que eu vou contar, caso concreto, real e que acontece em vários lugares. Eu já vi dezenas de casos assim. A pessoa entra na empresa e ela tem um sucesso em vendas espetacular nos primeiros meses de empresa, porque ela, como ela tem uma rede de relacionamentos muito grande, ela consegue vender aquele produto para a sua rede de relacionamentos e ali vai... De repente, 3 meses depois, quando ela já esgotou essa rede, as vendas desse vendedor começam a cair. O que aconteceu? E todo mundo elogiando, ele é o melhor vendedor, Na verdade, ele não é o melhor vendedor, ele tem pessoas boas de relacionamento. Tanto é que quando ele precisou realmente vender, ele não teve sucesso. Então, o que a gente tem que verificar? A gente tem que verificar como que aquele sucesso ocorreu. E a gente tem que premiar e elogiar o esforço dado pelo sucesso. Então, eu não estou dizendo que a gente não tem que... Uma empresa precisa de vendas, uma empresa precisa de resultado, uma empresa precisa de caixa. Eu não estou dizendo para não premiar isso, mas eu estou dizendo para tomar muito cuidado, para não premiar o esforço sem prestar atenção, aliás, o resultado, sem prestar atenção no esforço, porque você pode estar, e quase sempre estará, primeiro, cometendo uma injustiça e segundo, criando uma situação muito difícil para aquela pessoa que foi elogiada. Sabe por quê? É isso que a Carol Dweck disse, naquele programa. Quando eu digo, você é maravilhoso, você é inteligente, você é isso, você é acima da média, como disse aqui um telespectador, que ela diz para a funcionária dela, essa telespectadora, você é acima da média, essa pessoa começa a ter medo de errar. Ela começa a não enfrentar
problemas, não enfrentar dificuldades em que ela possa não não atingir aquela expectativa que as outras pessoas têm dela. E isso com filho é muito importante, gente. Quando você diz para um filho, você é brilhante, você é acima da média, você é um gênio, você não sei o quê, sabe o que é? Você tem que premiar o esforço. Ele vai fugir das situações de esforço, ele vai fugir das situações de dificuldade. Por quê? Porque ele não pode decepcionar ninguém, porque ele é brilhante, porque ele é acima da média, porque ele é... E não existe isso, existe esforço, existe domínio da vontade. Você tem mais facilidades nisso do que naquilo. Todos nós conhecemos, né, filhos, crianças, alunos, que tem uma facilidade incrível, uma memória, uma facilidade em memorizar coisas, então tem muita facilidade em história, em geografia, mas chega na área de ciências exatas é um desastre. Daí a pessoa, quando é muito elogiada por aquilo que ela não vai enfrentar a sua dificuldade de esforço para dominar as ciências exatas, para dominar matemática, física, química, ela foge disso. Entenderam? Por quê? Porque ela não foi acostumada a ser premiada pelo esforço. Né? Então pode reparar, nós temos muito isso no Brasil. A gente vê, por exemplo, as pessoas, os alunos não perguntam. Não perguntam em aula, é a coisa mais interessante no mundo inteiro. Né? Os alunos perguntam, aqui os alunos não perguntam. Por quê? Porque tem medo de ser ridículo. Tem medo de fazer uma pergunta, quer dizer, eles não são premiados pelo esforço de perguntar. Sabe, quem pergunta é chato, sabe? Quer dizer, bom é quem já sabe. Agora, como que pode um aluno já saber, se ele está na escola para aprender? Como que pode um universitário já saber? Não é? Mas há essa presunção da sabedoria, então não pode. Essa é uma revolução, gente, mundial na educação, na liderança. E é isso que eu queria chamar a atenção de você e pedir a você que pense nisso. Veja as situações concretas da sua vida, na sua família, com seus amigos, na sua empresa, né, com seus liderados, ou até com seus líderes. Né? Porque às vezes o feedback, né, que um liderado dá para um líder é muito importante. Agora, se você premiar o resultado do líder, você está prejudicando o líder. Né? Elogie o esforço do líder em ele liderar, ele trazer todo mundo. Quer dizer, você que é subordinado. Né? Elogie o esforço do seu chefe, o esforço da sua empresa. E aí você vai ver que todo mundo começa, sabe, a gostar de desafios, sabe, a querer desafios, a aprender que a vida é transpor obstáculos, que a vida é se empurrar para frente, que a vida é questionar, é perguntar, é testar, é ir, é experimentar. Né? E aí você vai ter pessoas realmente de sucesso. Meu querido, pense nisso, sucesso. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.